Alô, galerinha, continuando então com a prova azul do Enem 2019, questão 114, segunda aplicação. A questão diz: um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Num desses processos, certo tipo de bactérias anaeróbicas utilizam açúcares presentes nos alimentos e realizam sua oxidação parcial, gerando como produto final da reação o ácido lático. Oxidação parcial, o que ele quis dizer? Pense na equação da respiração. O que a gente tem na equação da respiração? A gente tem o açúcar, a gente tem um oxigênio. Então, o oxigênio como reagente aqui, por quê? Porque a gente está oxidando o açúcar. E aí a gente tem ADP mais o fosfato, a gente vai ter então o CO2, água aí, ATP, por oxidação da glicose. Então o que a gente vai fazer? Uma liberação de energia, mas parcial. Aqui na oxidação total, a gente oxida cada átomozinho de carbono aqui, vai todo mundo virar CO2, e aí no final das contas a gente tem a oxidação. Não tem como oxidar mais do que isso. E aí você tem toda a energia liberada, né, na forma de ATP, mas a fermentação não consegue ter esse rendimento tão grande assim. É uma oxidação apenas parcial. E aí a gente vai ter então, tá, oxidação parcial. Então nesse caso vai ser a fermentação, gerando como produto final o ácido lático. Por quê? Porque a gente vai ter dois tipos de fermentação. Uma delas é a fermentação alcoólica. E aí eu botei C3 aqui ao invés de glicose, porque na verdade o primeiro passo comum a todas essas situações é a glicose ser quebrada em duas moléculazinhas de piruvato, de ácido pirúvico. E aí esse piruvato tem 3 carbonos, então uma glicose dá 2 piruvatos, e é o piruvato, na verdade, que vai ser oxidado lá na mitocôndria, é o piruvato que vai ser fermentado também. Então, a história de que a glicose vira o ATP assim do nada, na verdade tem uma série de etapas, e a primeira dela é você quebrar a glicose em 2 piruvatos. E aí a gente tem na fermentação alcoólica, a gente tem o piruvato aqui, e aí como produto você vai ter o CO2, muito bom, e o etanol. Lembra quantos carbonos você vai ter no ET? Você tem 2 carbonos, então 2 carbonos do etanol mais o carbono aqui do CO2, os 3 carbonos que você tinha no piruvato originalmente. E aí, a outra forma é a fermentação lática. Não é láctea, não tem nada a ver com leite. Tá? Não tem nada a ver com leite. Lática tem a ver com ácido lático, com lactato. E aí o lactato também tem 3 carbonos. Na verdade, você começa então com piruvato de 3 carbonos, você oxida e você continua com outra molécula, nesse caso o lactato, que também tem 3 carbonos, você não tem a produção de CO2, e aí, mas você tem a liberação de energia pela oxidação do piruvato em ácido lático. Quem é que faz isso aqui? Algumas bactérias. Nós, por exemplo, quando a gente corre muito, e aí você está tendo uma demanda energética maior do que a sua respiração consegue fornecer, por exemplo, você pode fazer uma fermentação lática e você tem um acúmulo de lactato no músculo, tá? Não é um acúmulo de álcool. Imagina se toda vez que você fosse correr, você produzisse álcool ao invés de lactato. Nossa, o que ia ter de gente correndo por aí? Chegou, né? Sextou. Hashtag sextou. Todo mundo correndo agora. Né? Ia ser todo mundo, nossa. Ia ser Olimpíadas, Brasil, toda vez. Tá? Brasil e Rússia, todo mundo ali ganhando a Olimpíada. Mas vamos voltar aqui. E a fermentação alcoólica? Fermentação alcoólica também. Você tem leveduras, por exemplo, para você fazer, por exemplo, pão. Pô, mas tem álcool no pão? Não, pense bem. Você está no forno. O álcool, ele é bem volátil. O ponto de ebulição do álcool, o ponto de vaporização do álcool é bem mais baixo do que o da água. E aí você tem a evaporação do álcool, por isso você não tem álcool no pão.
mas a formação de CO2 é o que vai fazer, a bolha de CO2 é o que vai deixar a massa fofinha, vai fazer a massa crescer, e por isso a gente tem a fermentação alcoólica sendo utilizada para fazer pão. É a mesma fermentação que você usa para fazer vinho, e é a mesma fermentação que você usa para fazer cachaça. E aí sobram duas alternativas: vinagre e iogurte. A questão é que o vinagre ele é feito a partir do etanol. Então você faz, tem gente que chama de fermentação acética, porque o produto final não vai ser o etanol, vai ser o ácido acético. E na verdade, para você fazer o ácido acético, você oxida também o etanol, mas o etanol é uma etapa do processo. Você primeiro faz a fermentação do piruvato para etanol, e aí, com um pouco de oxigênio, esse etanol vai ser convertido em ácido acético, e aí você vai ter o vinagre. Sobrou então pra gente a fermentação lática. E aí você fala, mas você falou que não tinha nada a ver com leite. Eu falei que não tinha nada a ver com leite, a fermentação em si. O lactato, por isso que tem esse nome. Lática vem de lactato, né? Láctica, não é de láctea, não tem a ver com o leite. Mas você pode usar, sim, essas bactérias para fazer, por exemplo, a fermentação do leite em iogurte, sem problema nenhum. Então, é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, comenta, porque comentário, pô, dá aquela força pra gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima.